E sabe uma dica interessante aqui, ó? Eu vou passar essa aqui, é extra, tá? Vai, vamos Se lá. você estiver apresentando e tiver uma pessoa dormindo lá na plateia, o que que você faz? É. Se tiver uma pessoa dormindo, você faz uma pergunta para a pessoa que está do lado dela. Você fala, por exemplo, aqui, ó, qual que é seu nome? Aí o cara, meu nome é João. Aí o João fala, meu nome é João. O que está dormindo do lado dele vai acordar com o João falando. Três etapas. Três etapas mágicas para você poder falar bem em público. E o assunto de hoje é um pavor para todo mundo, para a maior parte das pessoas que trabalham no mercado corporativo. Medo de falar em público. Você tem medo de falar em público? Borboletas no estômago, sudorese, vontade de sair correndo. Fica tranquilo. Esse não é um medo somente seu. A maioria das pessoas tem medo de subir no palco. Para isso, nós trouxemos aqui um especialista em oratória. Simplesmente o rei da oratória. E o mais legal é que os vídeos são curtos. Pessoas que ajudam outras pessoas a terem sucesso através das suas experiências, através das suas histórias. Lembre-se de se inscrever, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que esse conteúdo vai ser útil. Afinal de contas, todo mundo pode falar bem em público. Vários anos, né? Comecei no rádio com 16 anos de idade. Aham, Comecei brincando, na verdade, com comunicação, né? aham. Eu não sei se está aqui. Você conhece esse objeto aqui? Ah, conheço. É da sua época? Muita gente tá assistindo não vai conhecer, hein? Porque essa geração É, isso aqui é um agora. gravador de fita cassete. Aham, Esse, assim, é porque eu sou caçula de 8 irmãos. aham, Aí lá em casa a tecnologia sempre chegou lá, né? Um irmão, outro chegava com alguma coisa e um deles chegou com isso aqui, que é um gravador de aham. fita cassete. Legal, E eu, com 10, 12 anos de idade, eu ficava brincando de gravar a minha voz aqui. Porque eu legal. gostava muito de ouvir rádio, FM e tal, e queria ser locutor. Achava bonito aquilo, né? Ó, eu quero ser locutor. Aí eu ficava brincando aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Trocando de voz, tal, criança. E pratiquei muito na brincadeira de contar história. Vou contar uma história. Aí eu ficava falando. Era uma brincadeira para mim. Aí, com 16 anos, né? Um amigo falou, cara, você tem a voz até, vai fazer um teste na rádio, né, e tal. E eu dei sorte que a rádio estava precisando de locutor, acabei entrando. Antes de a gente começar, Fernando, Ah, que a gente fizesse aqui, senão obrigado. a Débora Brum vai. A Débora Brum, que nós entrevistamos há algum tempo aqui no canal, vou até deixar um card aqui. Ela Ah, nos ensinou que sempre antes de fazer qualquer tipo de comunicação importante, alguma reunião, alguma entrevista, alguma palestra, a gente tem que fazer alguns exercícios vocais, né? Acho que você deve saber fazer sim, exercícios vocais. Então, vamos fazer junto aqui para a gente poder quebrar o gelo. Quais são os exercícios vocais assim que são bons serem feitos antes de começar uma entrevista? Tá bom. Então você já faz esse primeiro exercício na cama mesmo, a hora que você acorda, que é você bocejar. Faz comigo, é você bocejar, força aí o bocejo. Aham. Isso, aí depois que você boceja, você engole, força uma engolida. Aham. Você viu que desceu alguma coisinha aí, né? Desceu. Quando você engole, desce alguma coisa. Então vai. Então você boceja, engole. Então a gente faz isso umas 3 vezes. Então o Sim. que que acontece? Quando a gente boceja, as cordas vocais estão pregadinhas ali, aquele pigarro e tudo, ele está pregado ali, então a gente abre e quando a gente engole, a gente está limpando. Então evita de, na hora de falar, de começar o dia, a primeira fala que você fizer, de você Uhum. chegar, por exemplo, numa reunião, ô pessoal, bom dia, desculpa aí. Um segundo Legal. exercício que ele é de limpeza e ao mesmo tempo ele é de é, aquecimento, eu Aham. costumo chamar que é brincar de caminhãozinho. O que é brincar de caminhãozinho? Quando você era criança, brincava de caminhãozinho, o que que a gente faz, Fabrício? Sim. Brrr. É isso. Então a gente puxa o ar e solta um som fazendo esse movimento, que é o. Tá bom. Isso a gente pode fazer, por exemplo, debaixo do chuveiro. Você já fez o primeiro na cama, o segundo você faz debaixo do chuveiro. Tem bastante Assim, fôlego. você faz o tanto que você consegue, né? Fernando, nós já estamos agora aquecidos, devidamente aquecidos. Vamos começar. Um dos maiores fantasmas, né, que os profissionais têm hoje em dia está ligado à
falar em público. Você é especialista Aham. nisso, né? Especialista em falar em público. Então, os próximos minutos aqui, no nosso episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre falar em público. Será que todo mundo consegue falar em público? Será que tem técnicas para se falar bem em público? Será que realmente é importante falar bem em público? Será que tem algum padrão para se falar em público? Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de se falar em público. Falar em público é falar em qualquer situação. Na frente de um cliente, é aqui num podcast como esse, por exemplo. Se você tem a capacidade de ter clareza na hora de falar, de ter habilidade de ser mais objetivo, mais claro, né? Mais simples, a possibilidade da outra pessoa entender é melhor. E com isso, claro, você ganha mais notoriedade. Aham, Nessa revista, por exemplo, o CRH, de outubro, aham. novembro agora de 2022, né, passado, tem uma reportagem aqui que fala sobre as competências para 2023. Uhum. E interessante que está escrito aqui, ó, estudos mostram que as habilidades emocionais se tornaram ainda mais exigidas no novo cenário corporativo, com destaque para a capacidade de se comunicar, seja no ambiente virtual, seja no presencial. E fizeram um levantamento também aqui, ó, de soft Ah, skills. Vou simplificar aqui, quem tá. quiser depois, busca lá, revista Você RH, outubro, novembro, tá? Aham. Soft skills aqui, ó. 10 soft skills, tal. A primeira qual é? Olha lá. Pum, Comunicação. comunicação. E a segunda? Relacionamento com o cliente. Relacionamento com o cliente envolve o quê? Comunicação. Aí tem Mas, é- planejamento, gestão de tempo, um monte de coisa aqui. mas, Relacionamento mas eu acho que interpessoal. eu acho que tem um mito assim sobre a comunicação quando ela é pública. Tem pessoas que pública quero dizer assim, né? Quando você comunica com uma pessoa só, quando está conversando com um cliente, está conversando com um colega de trabalho, parece que não tem aquela tensão de quando você vai entrar numa reunião que tem várias pessoas ou quando você vai subir num palco. Essa história de subir no palco é uma história que gera muito medo. Muito medo para quem está começando ou mesmo para quem já está no mercado há muito tempo, mas não tem tanta experiência. E eu gostaria de levar o nosso papo para esse lado, o lado do falar em público, subir no palco. Então, eu queria saber com você, né, que é uma pessoa que tem bastante experiência em falar em público, o que que é falar bem em público? Vamos falar primeiro do medo, Vamos. porque as pessoas têm medo de falar em público. Isso é um clichê. Medo de falar em público. A maioria dos medos não é de falar em público. A maioria do medo é do que os outros vão pensar se eu falar. Então a pessoa ela prefere ficar calada. Uhum, Vamos num ambiente de uma reunião, por exemplo. Ah, entrou numa reunião e tal, aí a pessoa tem, de repente ela quer falar alguma coisa, mas ela não fala com medo do que os outros vão pensar daquilo que ela falar. uhum, E possivelmente aquilo que ela vai falar é a solução do problema que a reunião exige. E é aham, uma possibilidade de ele se destacar, de repente, olha, ele trouxe uma ideia interessante. A primeira coisa que eu falo para a pessoa que tem medo de falar em público, ah, duas coisas. A primeira coisa que eu falo é assim, você não está sozinho, tá? De cada 4 pessoas no mundo, 3 têm esse problema. É o olha. maior medo universal. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que se você tem medo de falar em público, levante suas mãos para o céu e agradeça a Deus, porque você está vivo. Porque o dia que você perder o medo de falar em público, essa tensão, aquela Ah, adrenalina, é porque você morreu. Porque se você estiver vivo é natural. Até quem tem experiência tem isso, passa por isso. O legal. medo sempre vai existir. A Acho que esse questão não ponto, é. eu acho que esse ponto é fundamental, Fernando, a gente enfatizar. Desculpa, é que como a gente tem um delay aqui, às vezes dá a impressão de que eu estou falando em cima de você, tá? Mas não é, Ah, desculpa. Mas assim, esse ponto é um ponto que a gente tem que dar ênfase, né? Pessoas profissionais, vi vários artistas famosos, jornalistas famosos, apresentadores de televisão que falam que antes de entrar no palco ficam nervosos. Tem aquela ansiedade, aquela tensão. Quer dizer, se a pessoa que trabalha com isso, é profissional no ramo de comunicação, tem nervosismo, então é uma coisa normal, né? a questão é saber controlar. Qual que é o contrário do medo, Fabrício? O contrário do medo é estar confortável, não? Não, Muita gente fala que o contrário do medo é coragem, né? coragem. Mas eu falo que não é. O contrário do medo é confiança. Então, assim, se você. Ó, o ator, ele tem o medo de subir, mas ele Hum, preparou o roteiro dele.
Ele treinou a fala dele. O Uhum. cantor tem o medo, mas ele treinou a música. Uhum. Você já viu algum atleta de MMA subir no ringue com medo? Ou num campo de futebol, o time entrar com medo? Não, não aparenta, né? Eu acho que se Não prepara aparenta. bem, né? Mas aí é que está a questão. Se você for falar em algum lugar, se você preparar e treinar, você vai ter mais confiança para falar. Eu anotei algumas palavras aqui. Então, primeiro, preparo. Segundo, que o medo é uma coisa comum. Todo mundo, praticamente todo mundo tem medo. Esse medo de subir, esse medo de falar em público, e esse medo está vinculado ao julgamento, talvez, né? O que que as pessoas vão achar, né? Se eu errar, É, que vão pensar? Será que eu vou destruir a minha reputação se eu falar errado, né? Ou será que eu vou ser promovido se eu falar super bem? Três etapas mágicas para você poder falar bem em público, né? preparar, treinar e executar. E executar. É isso. Preparar, treinar, executar. Eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que apresentar o projeto, alguma coisa assim. Aham. Logicamente, você vai preparar o conteúdo. Você vai pôr em tópicos aquilo que você vai falar, melhor do que escrever tudo e decorar, porque se decorar é um passo para o erro. Porque você vai querer falar tudo bonitinho como está decorado ali. Há um passo para o erro. O lance é você entender o que você vai falar, que está no preparo, no estudo, lá Uhum. estudar o tema e tal, e pôr em tópicos. Eu tenho que falar esse tópico aqui. Você dá uma olhadinha naquela palavra do tópico e ela vai te direcionar para aquilo que você Perfeito, vai falar. perfeito. Eu já vi várias situações em empresas onde as pessoas se perdem nisso, porque querem decorar exatamente cada palavra que vão falar naquele momento, e aí elas esquecem uma palavra, pronto, dá aquele branco, Aí dá um fica branco, embaraçado. quebra tudo, Ou então, né? pior, quer escrever tudo que vai falar no PowerPoint. Então, quem está assistindo vê aquele PowerPoint que parece uma É um Bíblia, né? teleprompter. Aquele PowerPoint que parece um teleprompter, né, do jornalismo, né? É, Parece um jornal. Parece que alguém pegou, imprimiu o jornal e aquele PowerPoint horrível e que não ajuda, cansa, na verdade, a plateia, né? Então, o segredo, é. dica, colocar em tópicos, então. Na verdade, no slide, eu particularmente não coloco tópico, eu Ah, tá coloco bom. imagem. Eu coloco imagem. Uma Hum. imagem que vai representar aquilo que eu estou falando. E claro, né, a gente tem que ter um plano B, a gente coloca uma colinha, não custa nada. Você pegar um papel e colocar os tópicos ali, você dá uma olhada, aqui, ó, eu vou falar sobre isso. Inclusive, vai se apresentar semana que vem no auditório tal. Tá, qual o objetivo O da objetivo, apresentação? o objetivo é você vender Que um projeto que você fez, né? Isso. Então, eu tenho que vender um projeto. Então, eu já tenho um objetivo da minha apresentação. Sim. Qual a reação do público que eu desejo? Qual transformação que eu desejo? Porque, vamos falar de palestra. Palestra é diferente de ensinar. Palestra é transformar, né? O professor ensina, o palestrante transforma. O professor, ele dá uma hora aula. O palestrante dá uma palestra, é diferente. Então, qual o objetivo? Que Legal. reação que eu quero do público? É a Quem é primeira coisa a essa, se pensar. e quem é esse público, né? Eu acho que é um Quem ponto é que o você público? acaba É jovem? negligenciando muito, né? Esse público ele está a fim de escutar o que você tem para dizer. É um público que pagou Isso. para te assistir. É um público que está sendo obrigado a te assistir, porque se ele não te assistir, ele não vai conseguir ganhar algum bônus, sei lá. Ou você está querendo vender um projeto que existe uma resistência muito grande sobre esse projeto, as pessoas estão lá querendo te boicotar. Quer dizer, que público é esse? Isso é um ponto bem legal que você comentou, que eu acho que é importante a gente pensar na hora de se planejar. Ok, então sabemos que a gente tem que vender um projeto. As pessoas que estão naquela plateia não necessariamente estão a fim de mudar, elas estão naquela zona de conforto e você vai vender um projeto. Que mais tem que se fazer, né? Então já determinou aí o público, já sabe qual é o objetivo, é convencer as pessoas de que o projeto é legal. Que mais? É. Alguma coisa sobre a infraestrutura, alguma coisa sobre o local. Não, assim, sobre infraestrutura, o local já tem, acho que não vem ao caso aqui, né? A oratória, você tem que estar, você não tem que pensar em infraestrutura, você tem que ter um plano A, plano B, C, D e E. Por exemplo, você chega lá, o PowerPoint não funciona, e aí? Você vai Perfeito. cancelar a sua apresentação? Perfeito. Você tem que ter tudo na cabeça. O ideal é você ter uma estrutura. Ó, isso depende de cada apresentação que você vai fazer, Tá tá? bom. Então, para cada tipo de apresentação diferente, tem uma estrutura de mensagem diferente que você vai elaborar. Uhum. Uma clássica de palestra, por exemplo, é você começar a sua palestra com o start. O que é o start da apresentação? O start da apresentação são 4 pontos. Você vai começar.
Ponto. Então, eu já tenho que preparar, na hora do preparo, eu já tenho que pensar o que que eu vou falar no começo. Então, eu divido em 4 passos. A primeira coisa do start é você criar uma conexão com o público, quebrar o gelo. O que que eu vou fazer para quebrar o gelo daquele público? Então, eu tenho que conhecer o público primeiro para ir lá e a primeira coisa é quebrar o gelo. Vou dar um exemplo de quebrar o gelo. Tem várias situações. Você pode fazer um elogio para a plateia, fazer um elogio para o local, fazer um elogio para a cidade, despertar no público o orgulho de pertencer àquela cidade. Muito palestrante faz isso. Quando chega para falar, a primeira coisa é que ele, gente, que cidade espetacular que vocês moram e tal, não sei o quê. Então, ele dá uma quebrada de gelo no começo. Eu, por exemplo, eu fui fazer uma palestra algum tempo atrás, antes da pandemia, numa cidade próxima aqui, para o pessoal que é da Volvo, são gerentes de comerciais da Volvo. Era uma reunião deles lá e tal, e eu fui ser o palestrante do final. E eu fui na estrada pensando, gente, o que que eu vou falar para esses caras de conexão? O que que eu vou criar conexão, criar conexão? Porque até então eu estava só pensando e não tinha ideia ainda, mas ia aparecer alguma coisa. Me passa caminhão e eu comecei a contar caminhões passando na estrada. Aí, Volvo, aí passou um Scania, passou Volvo. Então, de 5 caminhões, 3 eram Volvo. Aí eu falei, ponto, tá aí o ponto de conexão. A hora que eu cheguei, que eu fui entrar, o Fernando tal, vai falar, entrei, pá. A primeira coisa que eu falei, gente, eu tava vindo de Uberlândia pra cá, e na estrada eu comecei a contar caminhões, de cada 5 caminhões, 3 são de vocês estão vendendo bem, hein, ó. Parabéns. Aí eles bateram palminha, deram risadinha, quebrou o gelo. Aí o segundo ponto da apresentação é agradecimento. Então eu queria agradecer fulano, beltrano, ciclano. Você cita nomes. Quem são as pessoas importantes que eu vou agradecer? Você não simplesmente, queria agradecer aí pela oportunidade. Não, quero agradecer o fulano, que teve a ideia de me trazer aqui. Queria agradecer o Beltrano. Igual o Fabrício, quando ele me levar para fazer palestra, vai ser a primeira pessoa que eu vou agradecer. Eu quero agradecer o Fabrício, que me convidou para vir fazer essa palestra para vocês, agradecer o fulano. Então, você cita nomes no agradecimento. Então, no preparo, você já pergunta, quem são as pessoas importantes que eu tenho que agradecer? Legal. E decora o nome dela. Isso faz parte do processo. O terceiro ponto é, no começo da apresentação, que você vai preparar, é o seu pitch de elevador. É o seu discurso de 20 segundos que você vai falar quem é você, o que você faz e como você faz o que faz. É diferente de chegar lá e descarregar o seu currículo. É até chato. Fica prepotente a pessoa chegar, meu nome é Fernando Cunha, eu estudei jornalismo, fiz pós-graduação em Harvard, depois fui para Oxford, aí fica 15 minutos falando o seu currículo. Aí a pessoa que tá te assistindo vai pensar assim, tá, mas esse currículo todo vai resolver o que na minha vida? Qual o problema que esse cara vai resolver na minha vida? Então, você simplifica em 3 partes. Quem é você, o que você faz e como. Então eu digo, meu nome é Fernando Cunha, eu sou palestrante, comunicador, o rei da oratória e a minha missão é ajudar vocês a evoluírem na carreira usando o poder da comunicação e da oratória. E eu faço isso através de palestras, treinamentos, consultoria, mentoria, online e presencial. Pronto, eu já em 20 segundinhos eu falei tudo que precisava no sentido do que eu vou ajudar aquelas pessoas com aquilo que eu cheguei para falar. A gente fala pitch de elevador porque é um tempo de 20 segundos do primeiro ao terceiro andar. Então, se entra uma pessoa no elevador, você tem do primeiro ao terceiro andar para você se apresentar. Se você for falar seu currículo todo, chegou uma hora, abriu a porta, valeu, um abraço, tchau. E o interessante no o que você faz é colocar o benefício na frente. É meio que o porquê. Tipo, você viu que eu falei assim, eu estou aqui para ajudar. O que que eu faço? Eu ajudo profissionais a evoluírem na carreira e nos negócios usando o poder da comunicação. Então, assim, eu sou professor de oratória. É diferente. Então, recapitulando, conexão, agradecimentos, e depois você faz o seu pitch de elevador, você se apresenta. E, finalmente, você faz a síntese. Em uma única frase, o que que eu vou tratar naquele dia? Qual vai ser a minha apresentação, né? O que que eu vou trazer de benefício? Então, hoje, eu vou falar para vocês estratégias para controlar o medo de falar em público. Pronto. É a parte mais crítica, é a hora que você entra, né? Sim. Vai levar 2 minutos ali, 3, para você se ambientar e continuar falando. E o mais importante é você entender que aquilo que você está falando é importante para as outras pessoas. Então você tem que concentrar no conteúdo. É o que a gente chama de entrar no estado de flow, assim. Você entra no estado de fluxo, no fluir, mas assim, você não está preocupado com o que está passando aqui dentro e você procura não se preocupar com o que os outros vão pensar ou uma reação ou outra do público. Quando eu trabalhava no rádio, por exemplo, uma coisa que me atrapalhava era quando eu pensava assim, não, assim, a pessoa que está do outro lado te ouvindo. Não, eu estou aqui no estúdio, eu tenho que abrir o microfone e eu tenho que
que falar o que tem que falar. Eu não tenho que pensar quantas pessoas estão me ouvindo, se estão ouvindo ou não, se uma pessoa específica ou outra está ouvindo. Tem muito problema com isso também. O fulano vai estar lá. Se você preocupar com o fulano, você esquece o conteúdo. Quando você sobe num palco ou entra na frente para falar em público, a primeira coisa que a pessoa olha, o primeiro julgamento é físico. Ela vai ver se você está bem vestido, se está penteado, se a barba está feita, se é gordo, se é magro, se está andando rápido, se está andando devagar. É o primeiro julgamento, assim, é um A scanner de roupa. 3 segundos. Então, quer dizer, 55% já está na cara ali. O segundo julgamento que as pessoas vão ter é na hora de você abrir a boca para falar. Uhum. A tonalidade, se você está transmitindo confiança ou não. Uhum. Se você está. O bom dia que você vai dar, se você chega e fala assim, bom dia, é diferente de chegar, ó, gente, bom dia. Quer dizer, a palavra é a mesma, bom dia. Uhum. Mas o jeito de falar, a entonação da voz, Uhum. isso vai transmitir para a pessoa se você tem confiança ou não naquilo que você está falando. E o terceiro julgamento é justamente o quê? As palavras que você vai usar, o conteúdo. O que ele falar realmente me importa, isso aí, esse conteúdo é interessante, então eu vou continuar com esse cara. Uhum. Então, é proporcional mesmo, assim, a expressão corporal fala muito mais, que você já entra com tudo, a entonação de voz vem depois, e depois é que vem o conteúdo. Deixa eu fazer um teste rápido com você aqui. Faz Bora. assim com a mão aqui, assim, ó. Eu acho que eu já vi esse Isso. teste, tá? Pode ser que eu não Então, faça, hein? Vamos ver. então você não vai cair nele, né? Que é o seguinte, mostra para mim o seu dedo indicador aí. Não, Eu já vi o teste e errei. esse aqui é o polegar, tá? O indicador é esse. Então, assim, eu falei uma coisa e o corpo fez outra. A tendência é a gente seguir a expressão corporal. Isso Legal, transmite. Então, legal. assim, é o jeito que você se movimenta no palco. Tem gente que fica andando para um lado para o outro, assim. Já viu palestra? O cara anda para cá, anda para lá. Fica parecendo uma barata tonta. Isso transmite o quê? Insegurança. O cara está inseguro para falar, porque ele está andando para lá e para cá. Então, tem um jeito Alguém certo. falou para ele que não pode ficar parado. Aí o cara fica andando de um lado para o outro e todo mundo fica parecendo, É, parecendo um ventilador, assim, de um lado para o outro, sem sentido, né? Quer dizer, tem que ter um, assim, essa movimentação tem que ter algum sentido, né? Não é isso, assim. tem. Assim, a movimentação de um lado para o outro é para você interagir com os dois lados do palco ali, né? Do público. Você Aham. interage de um lado e interage do outro. Se você fica no meio, você pode ficar tampando a tela, né? Do Uhum. PowerPoint, enfim. Mas tem que dar um tempo Então, para isso. Vai para um tem lado certa esquerdo, movimentação. tá no esquerdo, fala com as pessoas, né? Fala, tal, né? Se expõe, vai para a direita, expõe. Se ficar indo para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, não vai conseguir Você falar fica com andando ninguém. igual ping-pong, o pessoal fica assim, né? O ping-pong ali, o cara tá E jogando as ping-pong. mãos? As mãos, onde coloca as mãos? Coloca a mão, é que a gente está só nesse plano aqui, não dá para ver direito, mas a mão, É, onde fica? Fica no bolso, a mão fica para trás, a não. mão fica o braço A cruzado. mão, não, três coisas erradas. Colocar a mão no bolso, braço para trás e cruzar os braços são três coisas que não se faz numa apresentação. É? Se colocar a mão no bolso, transmite insegurança. Cruzar os braços mostra que você não está muito aberto para discussão. Assim, você imagina, o cara termina a apresentação, alguma pergunta? Alguém aí quer fazer alguma pergunta? O cara tá braço cruzado, complica, né? E Aham, colocar a mão para trás também fica aquela coisa de insegurança, parecer menino, assim, ai, nossa, com a mão aham, para trás. O certo é no tórax aqui. Se colocar, fizer muito mão para cima, é bonecão do posto, né? O cara fica, tá pá, pá, bom. pá, 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 pá. Eles dizem, né? Eu já li, não sei aonde, que quando a Aham, pessoa fala com a mão muito para cima, ela tá mentindo, assim. Ela tá com tanta insegurança naquilo que ela tá falando, que ela entendi. tem que impor o que ela tá falando com os braços. Ó, eu tô te É porque falando, é para você fazer isso, tá? fica bonito, né? A plástica não fica Não fica bonito. legal, É. E a Mas mão muito parada também não tá bom. complementa. Então, a Tá, expressão corporal é aqui na região do tórax aqui, tá, e complementando, ó, complementando aquilo que você está falando. tá bom. A gesticulação ela tem que ter congruência. Você não vai chegar e falar, Sentido. nós estamos agora no momento de abertura, aí você vai fechar a mão. Não, nós estamos no momento de abertura. Quer dizer,
Mas é uma coisa meio natural, assim, Fabrício. Não é que você pensa para fazer. Entendi. É natural. As mãos, elas acompanham o que a gente está fazendo naturalmente. Pode ser Se mecânico, você uma ficar coisa natural. preocupado demais com isso também, você esquece o conteúdo, né? Tom de olhar. Estamos terminando. Estamos chegando aqui na fase final da nossa apresentação. Já subimos no palco, nos preparamos, já fizemos rapport com a plateia, já elogiamos o local, já falamos os nomes das pessoas também, já fizemos o pitch de elevador para poder as pessoas saberem e se engajarem conosco, fizemos uma síntese, usamos o PowerPoint, não colocamos o jornal no PowerPoint, também não colocamos muitas animações. Eu acho que a animação é sempre um risco, hein? Eu já vi casos de pessoas que colocam muita animação no PowerPoint, se apoiam nessas animações, o PowerPoint trava na hora, a pessoa trava junto e pronto, dá um problema. É o que você falou de teu plano B. Mas, aí nós falamos das mãos, né? Que as mãos não, né, tem que ter um sentido, né? E elas, melhor que fiquem aqui na região do tórax. Queria saber um pouco sobre para onde olhar. Essa é uma dúvida recorrente. Olho para onde? Né? Olho, eu fico falando, olhando para a pessoa, meu chefe, para saber se ele está feliz. Eu falo, olho para ele, falo, olho para ele. Ou eu olho para todo mundo, ou eu olho para um ponto fixo. Qual é a sua dica É, para depende falar em da público? Olhar situação. para quem? Depende da situação. Se for para um público pequeno, que você está disposto a intervenção, se a pessoa pode interferir no meio da apresentação, tá? Pode fazer perguntas e tal, a gente costuma olhar para a pessoa, olha para outra, mas nunca mais de 3 segundos, assim. Tipo, ó, que eu vou Tá simular. bom. Ó, tô olhando para uma pessoa fazendo a minha apresentação, aí eu olho para você aqui agora e depois eu olho para cá e continuo a apresentação. Se eu estou na apresentação, eu fixo o olhar numa pessoa e fico falando, ela vai encolhendo assim, vai ficando sem graça. A pessoa vai ficando sem graça. Então você não olha mais de 3 segundos para uma Tá pessoa. bom. Num público pequeno, numa sala de aula, por exemplo, que você tem a abertura para perguntas. E tem, e Quando tem, você e está tem, num e tem público segurança. grande, Não, e tem segurança também, tá? Porque se você olha para uma pessoa, se você observa o que ela está falando, a expressão dela, você corre um sério risco, né, de a pessoa de repente estar com uma cara de, sei lá, deboche, ou ela não está é, desinteressada, ou ela talvez ela comenta está com a alguma, dor, ela ela está com comenta a dor alguma na coisa coluna lá fazendo, e você é, acha que é com você, né? exatamente. Então, assim, é muito cuidado que tem que se ter antes de tomar essa decisão de olhar para as pessoas também, né? É, a gente olha entre as pessoas assim também, né? A gente não olha para a pessoa, talvez. A gente olha para a testa dela, olha para entre uma pessoa e outra. Ou você busca 3 pontos fixos ali no rumo da plateia. Ah, ali, ó, tem aquela cadeira vermelha, tem aquela coluna e tem aquele outro negócio ali. Aí você olha para essas 3 coisas. Assim, você faz a sua apresentação olhando para essas 3 coisas e não olha para ninguém depois dessa. Fernando, para É. fechar nosso bate-papo, que está ótimo, como é que se fecha uma palestra? Eu já vi casos que a pessoa fecha a palestra tipo, as pessoas não percebem que a palestra se encerrou. Faltou uma finalização, tem alguma técnica, assim, alguma dica É, para o A final? dica do que não fazer é o seguinte: bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês, não rola. Pobre, fica meio É, pobre, né? Fica meio empobrecido. eu costumo fechar a palestra com o É, seguinte: contar uma história e a moral da história. Então, tipo, olha, para finalizar, aí você fala, né? Para finalizar, eu quero contar uma história para vocês. Eu perfeito. fecho com música, depois eu faço selfie, enfim, né? Aí você faz toda aquela Legal, celebração no final, né? Tem que ter uma legal. celebração também. Ah, vamos fazer uma selfie, canta uma música, faz uma dinâmica e tal. Esse podcast ele quer incentivar as pessoas a se autodesenvolverem, né? Através Sim. do compartilhamento de informações, de conteúdo de qualidade, sempre com a curadoria de especialistas. Eu espero que esse nosso bate-papo tenha incentivado as pessoas que estão assistindo a subirem no palco, a não terem medo, ou melhor, que encarem o medo, que subam, que treinem, que se preparem, que sigam as dicas. E para finalizar aqui o nosso bate-papo, queria te perguntar, Fernando, você acha que todo mundo pode ser um bom orador? Todo mundo pode subir num palco e fazer uma boa apresentação? Pode. A questão é assim: qualquer pessoa pode desenvolver a sua oratória, a sua comunicação. Comunicação não é dom, é treino. Porque apresentar em público não é a mesma coisa sempre. Cada dia é um público diferente,
Cada lugar é um lugar diferente. A mensagem tem que ser uma mensagem diferente. A história é diferente. Então você tem que ter repertório. Você não tem que ter decoreba. Você não tem que decorar o que você vai falar. Você tem que ter repertório. O que é repertório? Você tem que ter histórias para contar. Você tem que ter citações de frases, livros, dinâmicas, métodos adaptáveis que você pode trazer ali para aquela apresentação. Que hora que a pessoa pode alguma intervenção de pessoas. E isso vai fazer a coisa ficar diferente. Você vai criar experiência com isso, de fazer diferente a cada vez e não fazer a mesma coisa toda vez. Comunicação não é dom, é treino. E quanto mais a pessoa pratica, melhor fica. E, logicamente, né, quem aprende com quem sabe, aprende de verdade. Então quem quiser aprender um pouco mais com você, Fernando, como é que faz para te achar? Bom, em todas as redes sociais, no Instagram principalmente, né? É @o rei da oratória. Tem o O antes, o rei da oratória. Para ficar fácil de lembrar, é marketing, é branding, o rei da oratória. É isso aí, é sempre inspirador. Fernando, muito obrigado pela sua participação, pela sua generosidade de compartilhar aqui gratuitamente para todo o nosso público tantas dicas importantes para a gente poder subir no palco com mais segurança e conseguir passar nossas informações e conseguir passar nossa mensagem com mais clareza, com mais firmeza. Não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Até o próximo.